Fala, meus Priscilo Manuelo, Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades. Bom, você já deve aí, né, ter se ligado que o tema do vídeo de hoje é a respeito da mudança no visual da Priscila, que já foi apresentadora lá do programa do SBT Bom Dia e Companhia, se eu não me engano. Deve ser, né? Na verdade, meus amados, eu nem sabia quem ela era. Eu fui correr atrás da informação e mediante a toda essa repercussão, eu resolvi aí ir atrás, né? Saber o que de fato ela fez durante a carreira dela e toda essa imobilização em torno disso, uma vez que ela fazia parte ou faz da igreja nesse contexto e mudou seu visual de forma muito radical. E as pessoas ficam aí cabreiras, né? Se ela mudou o visual, obviamente ela mudou também o seu comportamento. Mas, vamos lá, vamos fazer uma análise e antes de começarmos, dá um curtir aí, certo? Valoriza meu trabalho, compartilha o canal para que este tema chegue a mais pessoas. Essa mudança na Priscila, ela pode ser analisada em três frentes. A mudança de valores e princípios, a questão mercadológica, uma vez que ela é uma cantora, né, era uma cantora gospel e está agora entrando no mundo pop, e a questão religiosa da qual ela faz ou fazia parte. Até porque não tem como fugir disso quando a gente vai analisar tudo isso que anda acontecendo, né? Toda essa polemização. Eu já adianto que o intuito desse vídeo não é atacar a Priscila de modo algum, né? Sabe que o canal ele não fica fazendo julgamento moral e muito menos condenando e julgando pessoas, mas sim na forma de analisarmos e buscarmos uma reflexão na mudança do seu comportamento, até porque ela vai influenciar um monte de gente, tanto no meio gospel agora como no meio aí mais pop. A Priscila, ela deixou a sua carreira de televisão e se converteu ao evangelho após seu pai ter sido curado aí de uma doença estomacal. Foi o que eu fiquei sabendo. E ela chegou a fazer muito sucesso no meio cristão através de suas canções e pregações e chegou a se tornar um dos nomes mais promissores no mundo gospel. E a real é que é muito difícil de saber o que se passa na cabeça de uma pessoa, mas creio que uma pessoa de princípios, ela vai dar prioridade tanto para o interior dela, né, como pelo exterior. O exterior seria aí já a questão mais visual, né, do qual ela mudou radicalmente. A imagem que nós passamos para a sociedade, gente, ela vai dizer muito sobre a gente. Até porque a gente não pode ler a mente dos outros, mas a imagem ela é transferível dentro desse aspecto. E dentro desse contexto, ou ela, dessa mudança radical, ou ela estava demonstrando uma insatisfação no mundo gospel, certo? Ou por questões mercadológicas ela mudou de segmento e utilizou a religião dela na forma de realizar uma escalada, né? Etapas na carreira dela. E no mundo pop, a gente sabe que a questão de potencial financeiro que o mundo pop traz acaba sendo muito maior. Porque vai rolar um monte de situações aí voltadas ao mundão. É o que o mundo pop traz. Uma certa libertinagem, certas tendências modernas, um culto mais ao corpo, né, um estilo musical totalmente voltado ao mundão, então isso vai ter a interferência. Mas dentro do mundo pop, a gente tem um fator que muitas vezes ele vai ser degradante, no caso, para as mulheres mais jovens. Então não é só a Priscila, teve muitas outras cantoras aí, a própria Luísa Sonza, ela mudou da água para o vinho, seu visual, seu comportamento, seu estilo, entre outras cantoras norte-americanas e por aí vai, até na época da Madonna, isso não é nenhuma novidade, certo? O que chocou realmente a galera que é fã dela, foi essa mudança repentina, correto? E o que é prometido, vamos lá, vamos tentar analisar isso de uma maneira mais enfática.
o que é prometido em libertá-las, né, na questão do mundo pop, você vai ser mais livre, vai ter mais libertinagem lá, né, meu corpo mais, né, liberar minhas atitudes mais libertinas, né, o que é prometido em libertá-las de uma objetificação, muitas vezes acaba justamente colocando no lugar, né, de mercadoria sexual, hein, compreendem? Ou você acha que rola o que nos bastidores do segmento pop, gente? Né, de drogas pra cima, vamos falar real. Entenderam? E onde está a maior influência no mundão nesse aspecto, né? É através dessa influência que do mundão pra onde ela tá indo, que ela fala que não, mas, gente, né? Continuem vendo que a gente vai chegar nessa resposta. Onde está a maior influência na questão do mundão é onde ela vai conseguir fazer a cabeça de muitas adolescentes. Nem todo mundo vai ser do segmento gospel, mas todo mundo em si vai ter mais contato com a questão do mundo pop. Uma outra questão nesse aspecto pode ter sido a infiltração de ideais progressistas, que seria a inclusão do mundo na chamada relativização do certo e do errado. Aí vem a desconstrução da verdade, a destruição da identidade. E vendo pelo ponto de vista religioso, até porque ela pertencia à questão religiosa, a personalidade do mundo ela já está estabelecida na mentalidade de quem é cristão. Sabe aquela ideia de querer, vamos lá, o melhor dos dois mundos? De servir a dois senhores? Não dá, né, gente? O que seria o melhor dos dois mundos? Que eu sempre gosto de usar esse termo. Você tá namorando e você quer continuar levando uma vida de solteiro. É querer ter o melhor dos dois mundos. Vocês acham que isso vai dar certo quando a gente abraça sempre o melhor dos dois mundos? Aí entra aquela ideia de cada escolha que a gente realizar na vida vai ter uma renúncia. Então, nesse caso de querer o melhor dos dois mundos, de servir a dois senhores, nesse caso, voltado à questão religiosa, Jesus ele deixaria de ser o centro da salvação do mundo e agora seria necessário encontrar alguma ideologia, né, capaz de explicar e solucionar o caos em que a humanidade se encontra, meu povo. Só que, de fato, uma coisa a gente tem que colocar em questão. As ideologias acabam declarando a morte de Jesus e da religião. E nisso tudo viria já a destruição da identidade, que seria uma espécie de deterioração do ser humano. Quando a gente volta à questão da destruição dos alicerces mais bíblicos, vamos colocar assim, e morais, a próxima etapa seria a destruição do eu. É o que ela está fazendo. O que ela fez? Ela fez uma mudança radical no visual, provavelmente analisando na tentativa de demonstrar um novo eu, um renascimento. E dessa forma ela se desconecta da sua versão anterior. Entenderam? Complicado, é muito complexo, até porque isso acontece muito na fase de adolescente, né? Mas ela já é uma mulher, correto? E no caso do evangelho, se você utilizar a questão do evangelho com a questão do mundão, do progressismo, isso é incompatível com os valores desse mundo. Aí vem a mesma coisa a questão do feminismo. O feminismo não tem compatibilidade alguma nos valores, certo? Ele vai se confrontar com a questão religiosa. E quem se intitula como feminista cristã vai dar um bug no Windows, né, gente? Vocês podem falar... feminismo, vocês podem falar o que vocês quiserem a respeito aí do feminismo, defender inúmeras pautas e tal, achar que eu tô falando besteira, mas, gente, a realidade é essa. Esse termo feminista cristã, na boa, gente. Não dá pra servir dois senhores aí, né, ao mesmo tempo, certo? E aí o que acontece? Quem se intitula lá feminista cristã, a gente vai ter o progressismo, tá? Assim como o progressismo e os sermões humanistas, até porque o progressismo ele vai se opor aos fundamentos da palavra, ele vai subverter as responsabilidades e verdades que são compreendidas e valorizadas por Deus. Aí vem o questionamento, né? Se ela tá saindo do segmento religioso, tá? E ela se diz que é religiosa, ela vai se confrontar com ela mesma.
em determinadas inúmeras questões. Aí vem o questionamento que eu vi por aí. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que muitos acusam que ela vendeu a alma e que ela mudou seu segmento. Ela já não serve mais a Deus, ela serve o mundão. Então fica o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E uma outra reflexão muito interessante por exemplo, é que as pessoas falam que ela não mudou absolutamente nada, que ela apenas mostrou que sempre foi na sua essência. Se de fato foi isso, pode ser uma verdade, até porque ninguém consegue realmente esconder quem realmente é por muito tempo. A alma da pessoa grita, certo? Isso também vai se refletir, meus queridos, nas chamadas as chamadas honradinhas modernas da igreja, né, que tem por dentro de verdade, gente. Tem gente que, vamos ser honestos, ninguém tá fazendo julgamento moral, e sim analisando. Tem muitas pessoas que vão na igreja, mas continuam com o mundão na sua alma, no seu espírito, na sua mente, sem a redenção, no caso, né? Então é a maior verdade que você não pode servir a dois senhores e ter melhor dos dois mundos. Doa quem doer. E muitos jovens parecem caminhar para essa mesma direção, né? Parece que eles estão hipnotizados nessa dinâmica espiritual. Porque só Deus para tirar a venda aí dos que, né, lhes cobrem os olhos para a verdade enquanto é o tempo, né, gente? E na minha visão, muitas pessoas vão achar que não tem nada a ver essa mudança de visual, mas na verdade, gente, vamos falar a real. Quem tem a percepção de fato, em essência, dá pra ver claramente a mudança no semblante dela e que não adianta, o nosso externo vai se refletir no interno e vice-versa. Agora imagina aí o cenário, se essa pessoa já se relaciona com alguém, tem um namorado, aí o namorado conheceu ela de um jeito e ela, né, se virou completamente. Como vai ficar essa questão da convivência familiar e do relacionamento? Certo? Então cabe a reflexão, porque essas pessoas influenciam demais adolescentes como um todo. E isso se torna preocupante na questão de comportamento. Agora cada um tem a escolha de fazer aquilo que achar melhor. Certo, meu povo? Fiquem com essa... Eu aluguei um apartamento na mente de vocês. Fiquem com essa reflexão. E eu desejo que ela encontre o melhor caminho aí na vida dela. E eu vou ficando por aqui. Valeu, meus queridos. Fui.